Este é um simples camundongo, um mamífero da família dos roedores. Para que ele possa sobreviver, digerir alimentos, movimentar seus membros, e até morder cientistas, é necessário algo muito importante em seu organismo. Energia em sua forma orgânica, o ATP. Para que possamos entender como funciona o processo da respiração celular, teremos que analisar este camundongo em nível celular. Começaremos da primeira etapa, a entrada da glicose na célula. Estamos nos aproximando da membrana plasmática do nosso roedor, uma estrutura que envolve todas as células vivas. Aqui vemos a glicose entrando na célula pela membrana plasmática. Logo em seguida, com o objetivo de evitar que a glicose escape da célula, ela é rapidamente fosforilada, tornando-se glicose 6-fosfato. Este é o conjunto de reações que compõem a glicólise. Esta torre abrange desde a fosforilação da glicose, até sua transformação em 2-piruvatos. Ao total, são 10 reações, mas iremos tratar principalmente de 3, os pontos de controle. Para darmos início à glicólise, iremos analisar a primeira reação. Aqui está representada a equação desta reação. A enzima que realiza esta fosforilação é a hexocinase. Notamos que existe gasto de ATP nesta reação. Ao total, serão gastos 2 moléculas de ATP para a realização da glicólise. Após a fosforilação da glicose, ela sofre uma transformação para frutose 6-fosfato. Agora passamos para a terceira reação e ponto de controle, a fosforilação da frutose 6-fosfato. A próxima etapa é a clivagem da frutose em 2 moléculas, um gliceraldeído e uma cetona. Em seguida ocorre a isomerase da cetona, convertendo-a em gliceraldeído. Na reação 6, o gliceraldeído é oxidado, e então é formado o composto NADH. Um transportador de elétrons, que possui papel essencial no processo da respiração celular. Partindo para a reação 7, esta é a primeira etapa da glicólise, que sintetiza ATP diretamente na via. Na próxima etapa, somente ocorre um rearranjo da posição do grupo fosfato para a próxima reação. Na reação 9, ocorre a reação de desidratação, como consequência, temos água saindo. A reação 10, é a última desta via metabólica. Catalisada pela enzima piruvato-cinase, esta reação tem como produto 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de piruvato. Agora iremos analisar a glicólise de forma mais geral, calculando seu balanço energético. Notamos que foram gastos 2 moléculas de ADP, 2 moléculas de fosfato, e 2 moléculas transportadoras de NAD+. Juntamente com os elétrons resultantes das reações da glicólise, são formadas 2 moléculas de NADH. Durante o processo, são sintetizadas 2 moléculas de água, provenientes da reação 9 de desidratação. São produzidas 4 moléculas de ATP durante todo o processo, mas como foram gastas 2 no início, durante a fosforilação da glicose e frutose, o saldo final é de 2 moléculas de ATP. O produto final são 2 moléculas de piruvato. Um composto orgânico contendo 3 átomos de carbono. A respiração celular continua, com a entrada do piruvato na mitocôndria. Pelo processo de descarboxilação oxidativa, o piruvato é convertido em acetil-CoA. A formação do acetil-CoA é catalisado pelo sistema chamado complexo piruvato desidrogenase.
Pela equação desta reação, notamos que ocorre a saída de gás carbônico e uma molécula de NADH. O processo continua, com o chamado ciclo do ácido cítrico. Esta etapa, assim como a descarboxilação oxidativa do piruvato, ocorre na matriz mitocondrial. A primeira reação é a condensação do acetil-CoA. Esta reação ocorre com o composto oxalacetato, visando a formação do ácido cítrico ou citrato, composto que dá nome ao ciclo. A segunda etapa do nosso ciclo tem seu início com a desidratação do citrato, transformando-se em um composto intermediário. Em seguida ele é hidratado, originando o isocitrato. Nesta reação, o isocitrato sofre uma descarboxilação e uma desidrogenação, liberando NADH e gás carbônico no processo, originando como produto o cetoglutarato. O mesmo acontece na transformação do cetoglutarato para succinil, havendo liberação de NADH e gás carbônico. Durante a conversão de succinil para succinato, ocorre a liberação de GTP, uma molécula semelhante ao ATP, tendo papel de moeda de troca dentro da célula. Na próxima etapa, o succinato sofre uma oxidação, originando o fumarato, e uma molécula transportadora de FADH2. Em seguida, o fumarato é hidratado, formando o composto malato. A última etapa é a regeneração do oxalacetato, onde o malato sofre uma desidrogenação, originando NADH no processo. O oxalacetato, regenerado na última etapa, volta ao topo do nosso ciclo, onde irá participar de todo o processo novamente, quando um novo acetil-CoA aparecer. A última etapa da respiração celular é chamada cadeia transportadora de elétrons. Agora a célula consegue aproveitar a energia contida nas moléculas de NADH e FADH2, provenientes das etapas anteriores, através da doação de seus elétrons para as proteínas que se encontram na membrana interna da mitocôndria. Aqui vemos o NADH entregando seus elétrons para o complexo 1, permitindo que ele bombeie prótons para fora da matriz. À medida que os elétrons movem-se de um complexo a outro, eles transferem parte de sua energia para as proteínas, que bombeiam os prótons de hidrogênio para o espaço intermembranoso mitocondrial. O oxigênio que respiramos é essencial para a cadeia transportadora. Ele é um ótimo aceptor de elétrons, capturando-os no final da cadeia transportadora. Após capturá-los, ele os combina com íons de hidrogênio presentes para formar água. Devido a este fluxo de prótons, é gerada uma força próton-motriz, criando um gradiente químico e elétrico na membrana mitocondrial interna. Esta diferença de força potencial faz com que os prótons retornem à membrana. O complexo proteico, que permite esta passagem, é a ATP sintase. Um complexo formado por duas partes. Uma que tem o papel de conduzir os prótons de volta à matriz mitocondrial, e a outra que sintetiza o ATP, utilizando a energia gerada pelo retorno dos íons. Vale ressaltar que o papel do gradiente de prótons não é impulsionar a síntese de ATP, mas sim sua liberação. Para finalizarmos nosso estudo sobre a respiração celular, iremos analisar sua equação geral e seu saldo energético. Este é o resumo da equação geral da respiração celular, onde a combinação de glicose com oxigênio gera gás carbônico, água e energia. Esta tabela explica de onde surgiu a energia durante o processo da respiração celular. Notamos que durante todo o processo foram formadas 10 moléculas de NADH. Como cada uma delas gera 2 ATPs e meio,
o somatório final é de 25 moléculas de ATP. Porém, em alguns casos, as duas moléculas de NADH, sintetizadas no citoplasma, durante a etapa da glicólise, precisam ser lançadas para dentro da mitocôndria, fazendo com que estas moléculas em particular, tenham rendimento de 1 ATP e meio. As duas moléculas de FADH2, sintetizadas na etapa do ciclo do ácido cítrico, geram 3 ATPs na última etapa da respiração. Somando com as restantes, 2 moléculas de ATP, e 2 moléculas de GTP, o saldo final da respiração celular é igual a 30, ou 32 ATPs.